abordar, tecer, enaltecer a arte do dia a dia, contar e escrever histórias da arte de viver. O projeto FIAR Histórias Vivas apresenta E por Falar em Arte. Olá, eu sou Kátia Soares. O projeto FIAR Histórias Vivas apresenta E por Falar em Arte. E por Falar em Arte é um podcast do coletivo Quírios. Nós, do coletivo Quírios, nos dedicamos a valorizar a arte e o empreendedorismo artístico. E nesse podcast, nós queremos falar com os artistas, conversar com os artistas sobre os seus processos, a sua arte, os seus desafios, os bastidores. O coletivo Quírios está na cidade de Contagem há mais de 30 anos. E começou primeiro com o teatro de rua, em espaços não teatrais. Até nos encontrarmos, adotarmos mais 5 linguagens artísticas, o teatro, a dança, o circo, a música e as artes visuais. 5 é um número muito representativo para nós. Ele significa equilíbrio, centralidade, união, liberdade e transformação. E essas são as bases que nós vamos adotar para as nossas entrevistadas. Esse projeto ele tem o apoio de vocês que nos ouvem, das entrevistadas, tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Contagem por meio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, tem o apoio do coletivo Quírios e também tem o apoio da Lipoestética, que está doando para cada entrevistada um procedimento estético, nesse caso aqui, a lipo sem corte. E agora vamos falar, então, vamos fazer aquilo que a gente veio fazer, o propósito desse podcast. Luísa, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo e ter aceitado o convite para poder participar do podcast E por Falar em Arte. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, a Luísa é uma artista, a Luísa é uma atriz de rua e a Luísa também trabalha nas artes visuais, uma vez que ela produz cartazes, ela tem esse trabalho mais artístico e tal. Então, fala um pouco para a gente como é, um pouco assim, como que você chegou na arte. E fala por que ser artista e qual a ligação que você tem com a arte, como começou? Então, vou começar falando. Meu nome é Luísa Soares, eu sou estudante de arquitetura hoje, também sou atriz. Artista, mexo com outras áreas também, como falou das artes visuais. Eu também estou na área da cenografia, principalmente essa área que eu quero seguir, na arquitetura. E eu acho que a questão, por que ser artista, Eu tenho uma influência muito grande da minha família. Eu cresci no meio de artistas, então muitos atores... ou artistas que fazem circo, artistas circenses. E eles, desde que eu me lembro, assim, eu tô meio envolvida nesse meio deles. Eu sei que eu não me lembro porque eu tinha 6 meses de idade, mas eu sei que tem uma apresentação de teatro que eu tô lá no meio do teatro e, assim, pelo que sempre me dizem, eu tinha que chorar na hora certa e eu chorei lá na hora certa, para fazer o teatro. E desde então eu tenho várias lembranças assim de viagens que a gente fez e eu entrei em alguns teatros, por diversos lugares que a gente foi, tanto aqui em Contagem quanto região metropolitana e até de outras cidades de Minas e tal. E eu acho que foi mais essa influência assim da minha família que me fez pensar assim, nossa, quero seguir esse caminho como artista, No caso, hoje eu estou na arquitetura, mas é um pouco mais assim também como um plano B, porque eu sabia que eu queria mexer com alguma coisa de arte, eu queria ser artista, eu queria estar fazendo alguma coisa relacionada, só que
É difícil viver de arte, né? Então, eu pensei, o que é uma área boa que reúne arte e outra coisa. Então, eu vou seguir. E aí, acabei achando arquitetura, né? Eu não tinha nenhum contato com arquitetura, eu não sabia nada sobre arquitetura. Nunca tinha tido, sei lá, experiência. E aí, tipo, eu entrei nessa área meio pensando, nossa, eu vou conseguir seguir nesse ramo, principalmente porque para fazer cenografia você tem que ser arquiteto. Então, eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Foi viajando com o Quírios, com o grupo Quírios, que eu meio que senti, assim, a minha vida toda, eu quero ser artista. E o que é cenografia mesmo? Me fala o que é cenografia, até o pessoal quer entender, né? O que é fazer cenografia e como que a arquitetura faz isso? Então, a área da cenografia está mais relacionada com cenários que você pode trabalhar e criar e fazer, né? Porque a gente está num espaço e às vezes demanda com que você faça um cenário. Você está no teatro, por exemplo, você precisa fazer um cenário daquele teatro. Ou não precisa ser numa questão artística, né? Você tem muita questão stand de loja, ou então até mesmo no podcast você vai fazer algum tipo de cenografia, para você realmente deixar o espaço apresentável Preparado, para uma né? cena. Uma cena. Então, tá. Então, e aí assim, me conta uma peça ou alguma coisa que você fez que você acha que se você gostou de ter feito, porque você está me dizendo que desde pequenininha, desde que você se entende, né, que você percebeu o mundo ao redor, que você conseguiu, você já está envolvida com a arte, com artistas, do circo e do teatro. E você falou também que você participou de várias peças. Então, sim, que peça que você fez que você gostou e que peça que você fez que você não gostou, que você acha que não foi boa? Fala um pouco sobre isso. Assim, essa questão de não gostar é muito difícil, porque tipo assim, tem as peças que eu fiz quando eu era mais criança e eu não me lembro exatamente da sensação que eu tive, apesar de ter várias memórias sobre, mas eu não me lembro, tipo, se eu odiei ou não, eu só fazia. Mas, assim, o que eu gostei muito foi aquela apresentação que a gente fez, não sei se um teatro, mas sobre o Nelson Rodrigues, que foi o seu tema lá do mestrado. Eu gostei muito de ter feito. Eu acho que... eu gosto de drama, então acabou pegando, assim, muito no drama. E eu gostei de como porque a gente recriou, né? A gente fez as cenas, assim. Então, acho que foi muito legal, a partir da nossa interpretação do texto do Nelson Rodrigues. Então, acho que foi muito legal, assim. Foi uma coisa que me marcou muito. Então, ali que você viu que alguma coisa, né? Que você tinha essa habilidade. Não. Ali não? Eu acho que foi... no Chapeuzinho Vermelho, assim, eu Era Uma Vez o Lobo, né? A apresentação Era Uma Vez o Lobo. Eu já via que eu queria um pouco seguir na questão do teatro também. Que eu fiz quando eu era mais nova e tal. Então, ali é que você viu o potencial de criação, né? Então, no personagem do Nelson Rodrigues, na releitura, ou na leitura de Anjo Negro de Nelson Rodrigues, é que você viu a capacidade que você tinha de criar algo, né? Isso é interessante. E aí, como que foi o seu processo de criação naquele personagem? Eu acho... O personagem Ana Maria, né, da peça Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, que você recriou. Eu acho que, primeiro, assim, eu procurei algum tipo de referência que eu tinha do que, de personagens que eu via que eram parecidas com a Ana Maria, com o jeito dela, com a forma dela, até, da história toda, sabe? Que é uma personagem bem complexa, assim. E...
Eu acho que a partir disso eu recriei o que eu imaginava dela. Assim. Uma coisa bem dramática. Eu tive a oportunidade de assistir a cena que ela criou e eu na hora fiquei assim, a Ana Maria, na versão dela, suicidou ou Ana Maria foi assassinada? Eu fiquei em dúvida, porque a cena foi bem construída, mas quando você trabalha com teatro, a forma de construir a cena não é igual do cinema, né? Você tem que criar algumas coisas. Aí me fala, o que foi que você pensou? Na verdade, eu pensei nele matando ela. Ah! No outro personagem matando ela. Eu também acabei colocando um pouco a mais do que era necessário, né? Porque eu acabei dando um ar mais dramático para ela. E aí eu acabei mudando um pouco a história, porque não é isso que acontece. Mas aí eu coloquei ele matando ela, ainda coloquei um barulho sonoro de um tiro, assim. Conseguiu mesmo. E por isso que eu fiquei assim, ela suicidou ou ela foi assassinada, né? Mas de qualquer jeito o tiro ficou claro que tinha acontecido. E existe alguma peça que você fez que você não gostou de ter feito? Não, você falou que é muito complexo isso, né? Então, mas me fala, e quem é a Luísa? Como é a Luísa, artista? Assim, a questão da atriz eu acho que eu tô construindo ainda, assim. Eu queria muito, acho que buscar aprimorar melhor isso, sabe? Porque eu acho que eu preciso melhorar em muita coisa, até porque a timidez me agarrou um pouco, não combina com teatro. Mas, assim, hoje pensando mais que eu tô pro lado da arquitetura, principalmente porque eu não tenho muito tempo, não. É um curso mais integral, e antes eu também estava em outro curso integral, então é meio complicado de você seguir com os dois ao mesmo tempo. Eu acho que na arquitetura eu também tô aprimorando, tô fazendo curso, né? Eu ainda preciso aprender muito, assim. E a nível de cartaz que você já fez, né? Que você faz da área de artes visuais, então... Como que é? É uma questão mais amadora, assim, sabe? Eu tento muito pesquisar mais sobre, eu gosto muito da área, eu queria muito ir para a área de design também, talvez aprender mais alguma coisa. Mas, assim, é uma coisa mais amadora, tipo, eu vou procurar uns programas, tipo Photoshop, aí eu vou procurar umas referências, aí também vou pesquisar sobre fonte. Eu também tenho uma noção mais sobre, tipo, questão de cor, de teoria da cor e tal, porque eu também faço arquitetura, né? Mas é uma questão muito mais, assim, amadora. Mas eu acho que dá pra sair alguma coisa, assim. Eu preciso aprender mais também. Você é jovem, né? Vai aprender, né? Vai aprender, tem muito tempo para aprender. Então, quais são suas referências no teatro, se tem? E quais são as suas referências na arquitetura ou no design? Eu vou começar com a arquitetura. A arquitetura, como eu falei, antes eu não tinha nenhuma referência, e aí quando eu passei a estudar a história da arte, que eu comecei a ter mais referências, assim, eu me inspiro muito em alguns dos meus professores, também, porque eu acho eles muito bons. Eu acho que tem uma galera muito legal aqui também, em Belo Horizonte. Mas, assim, eu acho que pessoas que me inspiraram mesmo, assim, primeiro foi o Gaudí, que ele é catalão, e, assim, eu gosto muito do que ele fez lá em Barcelona, sabe? Tipo, não uma área que eu quero seguir, no caso, não pretendo, não sei o que vai se dar a vida, mas, assim, eu gosto muito do que ele fez. Eu acho que ele tem um estilo muito único e bem maximalista. Tá meio... E o que é maximalista? Que você vai ter... Explica pra gente, né? Minimalista, que você vai ter menos
coisas, menos cores, vai ter o mínimo, assim, e o maximalismo vai ter mais cores. Então, na arquitetura, como que você vai dar? O minimalismo, às vezes, é essa questão, tipo assim, vai ter cor mais branca, mais cinza, sabe? E aí vai ter menos elementos, e aí maximalismo já é o contrário, você vai ter mais cores, você vai ter mais formas geométricas, e aí é o que ele faz, ele mistura um monte de coisa, e ele criou muitas casas, muitas obras lá em Barcelona. Eu acho muito lindo. E outra pessoa que me inspirou, assim, foi acaba esquecendo dela. Esqueceu? Esqueci o nome dela. Depois você lembra, mas o que que pessoa... Lina Bobardi. Nossa, gente, tava na minha cabeça. Vergonha. Enfim, ela me inspira muito, porque ela é ítalo-brasileira, ela veio pra cá, né? Meio que fugindo da questão lá da Itália, na Segunda Guerra, né? Que estava a questão do fascismo. Ela veio pra cá e, assim, o que me inspira muito na arquitetura dela é que ela sempre fala que ela meio que buscou elementos da arquitetura popular e colocou isso em todas as obras que ela fez. Então, ela meio que dizia que a arte era feita para o povo, que a arquitetura era feita para o povo, sabe? Ela gostava de englobar essas coisas, sabe? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Acho que a arquitetura não é só estética, acho que ela é feita para as pessoas morarem. Então, as pessoas têm formas de viver e você tem que saber adequar isso. E eu acho que ela meio que sabia muito adequar isso nos espaços que ela criou, sabe? Ela sabia bem pegar, tipo assim, olha, eu tô fazendo isso para as pessoas, então como que as pessoas vivem, o que elas querem que aconteça aqui. E é isso, eu acho muito legal, assim. Acho que essas são minhas duas referências, muito assim na arquitetura. Eu falei, não é uma área que, tipo, nossa, projeto acho que não é uma coisa que eu quero muito, além projeto de casa. Mas eu acho que eles são muito, muito legais, assim, muito fodas. Ela é uma das arquitetas brasileiras mais importantes, né, que a gente tem. E no teatro, eu acho que minha maior referência é você. Eu sou a maior referência? Olha, que coisa boa! Você e a Andréa Carla, que é a Gugu. Eu acho que são vocês, assim. Vocês, desde sempre, estavam fazendo teatro na minha frente, então... acho que é isso. Vocês então, me inspiram muito, assim. Então, a tradição que você segue também é o teatro de rua, né? Sim. É o teatro de rua, da palhaçaria. E que o teatro que você faz desde pequena, ou né, começou a fazer desde pequena, como que ele te ajudou? Como que o teatro ajudou a Luísa a ser Luísa? Eu posso falar mais das artes, assim, no geral? Pode. Assim, eu acho que me moldou por inteira, né? Porque a partir do momento em que, sei lá, a minha vida toda eu vou seguir no caminho de ser artista. Eu nunca quis ser mais nada assim, além de artista. Então, eu acho que isso meio que moldou toda a minha vida. Porque, eu me pergunto o que você quer ser. Tipo, eu tô num curso que é mais amplo, mas eu ainda quero pegar a questão da arte, sabe? Eu ainda quero estar próxima da arte. Porque no teatro de rua, se no teatro do palco a pessoa tem que fazer tudo, no teatro de rua, claro, tudo ele é muito mais amplo, né? Então, o que acontece? Teatro de rua, você está lá, o contra-regra, tá tudo, né? Tudo está sendo visto, né? Você tem que mexer no som, aí corre, ajuda alguém que está lá atrás trocando de roupa, que ainda tem que entrar em cena. Então, querendo ou não, o teatro de rua te dá uma noção, né, de várias coisas. É uma arte coletiva, assim, né? Que tem que ser feito no coletivo e que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é onde eu tô também no meu curso. Eu tenho que contar com as outras pessoas e que é muito coletivo.
E eu gosto disso, sabe? De fazer essa arte coletiva, e também gosto de fazer mais coisas, pra na hora a gente passar muita raiva, assim. Por que passa muita raiva quando você faz trabalho coletivo? Conta para as pessoas. Não falei que passa raiva. Seja no teatro, seja no grupo de arquitetura. Conta pra gente um pouco. Lidar com... Assim, não é exatamente fazer a questão coletiva que é o problema. Mas é claro que você vai ter uma pessoa ou outra que não vai ser difícil de lidar. Isso acontece em qualquer coisa da sua vida. Mas, assim, eu acho que é difícil porque é muita correria. E aí, na hora, a gente não tem cabeça para fazer nada, igual nas produções, nas mostras culturais que a gente faz. É muita coisa, assim, e é só a gente. Então, é nesse sentido, assim. Depois a gente fica morto, mas pelo menos aconteceu, funcionou, é o que a gente queria. É que, às vezes, a gente não tem recursos, né, para pagar todo mundo, para ter toda uma equipe na produção, né? Então, as artes coletivas, ainda mais que você faz em qualquer lugar ou na rua, eu me lembro da jornalista Renata, lá do Rolê das Gerais, que quando ela viu na produção da Medeia na rua, ela falou, quando ela entrevistou, ela chegou a falar assim, nossa, mas vocês têm que fazer tudo. tem que ser diretor, tem que ser ator, tem que ser cenógrafo, tem que ser tudo. Então, as artes coletivas e as artes da rua, ela acaba também ajudando quem participa a ter uma noção geral de tudo que acontece dentro de um palco. Mesmo que esse palco seja a rua. Né? E acho que isso é importante para quem quer ser artista, né? Assim, acho que o teatro de rua, eu acho ele muito legal, porque assim, acho que o palco, você tá lá em cima, é você fazendo a sua arte, seu teatro, e tá bem distante do público, e aí quando a gente vai para a rua, meio que tudo que tá na rua entra no seu teatro. Então já teve situações que cachorro entrou, as pessoas começavam a interagir, e aí, tipo, eu acho que na época, principalmente quando a gente vai falar, sei lá, do Era Uma Vez o Lobo, as pessoas meio que interagiam, aí eu lembro de você ou a Andrea chegando para interagir, eu não tinha essa capacidade de conversar, assim, né, de fazer esse improviso, mas eu achava muito legal o jeito que vocês simplesmente não é que saía do personagem, mas pegava o personagem e começava a interagir com as pessoas assim, sabe? Eu acho muito diferente isso. Tá, não que não tenha no outro teatro, mas eu acho que quando a pessoa está assim na sua frente, sabe? Acho que é uma questão bem diferente, assim. Então, quantos personagens você já fez até hoje? Fala pra gente. Hoje criança também conta. Conta tudo. A criança também é gente. Conta tudo. Dos que eu me lembro, acho que pelo menos uns 6 ou 7. Então fala deles. Nossa. Fala deles. Tá, eu lembro que eu fiz, acho que foi o Heitor, no Lobo Mal, os Três Porquinhos? Três Porquinhos e o Lobo Construtor. Eu também fiz a Chapeuzinho Vermelho, Era Uma Vez o Lobo. Eu fiz... eu não lembro. Falei que eu não ia lembrar, não lembro do personagem do Macaco Esperto. Eu também... Essa de quando eu era mais nova, né? Provavelmente tem muitos outros que eu não me lembro, quando eu era muito mais nova. E eu acho que essa do Nelson Rodrigues também. E essa última que a gente fez, nessa mostra também, não foi uma personagem, mas estava lá apresentando teatro. Assim. Que seria uma pantomima, né? Um Isso. Teatro sem palavras, né? Então, tá. Então, a gente fico pensando em como que o teatro te ajeita. Qual que é a relação de teatro e literatura para você?
Como que o teatro te ajudou a ler? Como que é? Eu Ler acho o que mundo, ler livros, ler... Eu acho que me ajudou tanto ler livros. Eu tenho, não sei se essa é a mania de todo mundo também, né? De, sei lá, pegar personagem de livro e ficar interpretando. Às vezes. E eu acho que me ajudou a ler o mundo também, assim. Acho que ele moldou muito o meu mundo nesse sentido. Não sei se necessariamente se eu consigo explicar. Né? Mas eu acho que me moldou, assim, como pessoa, sabe? Sim, eu entendo. Eu entendo bem. E aí, mas você na infância você participava, já fez alguma coisa de produção teatral? Já. Então, Acho conta que pra foi gente. a primeira produção teatral que eu fiz, que foi... Na verdade, eu queria fazer um circo. Eu não lembro a idade que eu tinha, eu era muito nova, mas eu acho que devia ter uns 7, 8 anos, por aí. Que os meus irmãos já estavam. Eu ainda coloquei eles para fazer o circo comigo. E aí eu meio que eu enfeitei o espaço todo, chamei todos os meus parentes que moravam perto da gente, e aí cobrei R$1 pela entrada. E aí botei, tipo assim, eu dancei e coloquei meus irmãos pra fazer alguma coisa também. E aí foi a primeira produção teatral que eu fiz assim. Ainda perdi o dinheiro todo que eu consegui. Perdeu por quê? Eu não lembro, ele sumiu. Eu só lembro disso, tipo assim, não tenho muitas memórias do que aconteceu naquele dia, mas eu lembro que o dinheiro sumiu, eu fiquei muito bolada com isso. Aí foi a primeira, assim, aí depois eu acho que comecei a fazer mais nas mostras, assim, do Kids. E na escola, você fez muita participação em teatro? Como que foi? Escola mesmo. Nossa. Não lembro. Se eu tiver feito alguma coisa, eu não lembro. Escola nem sempre tem, depende do professor, né? Então, e aí? E qual que é o seu conselho para quem quer ser artista? Se você tivesse que dar um conselho. Aliás, você usa alguma ferramenta, tanto lá nas ferramentas ou seu processo de pesquisa, como que é? Tanto lá na arquitetura como no teatro. Você lê o texto, você tenta buscar alguma coisa que está ali, e tem alguma coisa que você presta atenção em alguma coisa no texto ou no desenho, presta atenção em vírgula, pontuação, alguma coisa. Como que é esse processo na hora de construir o texto? De tentar ler, fazer uma leitura dramática ou construir o texto? E mesma coisa, a personagem, ou a mesma coisa. Como que é isso no desenho? No desenho ou na produção, né? Na montagem de um cartaz e tudo mais. Eu acho que, tipo, a questão da criação, eu acho que ela é um pouco parecida porque a gente tem que ler, no caso do teatro, a gente tem que ler o texto, a gente tem que entender como é que é o personagem. A partir do que a gente está lendo, a gente também tem que identificar algumas emoções, o que a gente quer passar, né, para esse personagem também. E eu acho que na arquitetura, tipo, você está pensando em questão de projeto, você tem que fazer uma espécie de briefing, sabe? Do que você tá querendo fazer, para quem que você quer fazer, sabe? Então eu acho que é um pouco parecido nesse sentido de você ter que estudar os dois para você chegar num caminho. É isso? Então, gente, a gente está conversando, né, também com a Luísa Vitória, foi ela que fez a produção desse podcast, ela ajudou nesse processo todo de produção, de contactar com o The House aqui, de conversar, né, com as outras pessoas, com os outros artistas, ela que fez toda ajudou nessa composição desse projeto, e aí eu quis falar com ela, também apresentar, puxando um pouco o peixe para
aqui para o teatro, né? Porque a gente entrevistou várias pessoas, mas, né, a grande maioria aí teve como destaque aqui 3 cantoras, né? Uma menina do audiovisual, 3 cantoras, que é a Augusta Barna, a Alex e a Lua. Aí tivemos a Sheila de audiovisual e mais uma. E a Vanessa, que é da dança. E aí, então, falei, não, vou chamar alguém, embora a dança é das artes cênicas também, né? Ela compõe aí a questão com o teatro, mas eu quis chamar um pouquinho uma pessoa do teatro de rua. Então, para dar um pouco essa noção, né, de como que é enfrentar a plateia também no teatro de rua, e a importância, né, desse processo. E saber que hoje, depois de todo esse processo vivenciado por ela está, né, atuando na produção e fazendo uns corres, pensando em design, em cenografia, mas também pensando em subir para palco como atriz, né? E é isso que a gente faz, e é por isso que a gente montou o projeto FIAR Histórias Vivas, né? E o nosso tema é Por Falar em Arte. Encerramos com ela esse episódio e essa temporada, e daqui uns dias a gente volta com uma outra temporada, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, tchau para vocês. Tchau.